Muito bom Isabelle, mesmo, né? queria te agradecer, né, por ter aceito esse Eu que agradeço. convite. Eu sei que é um prazer muito grande estar aqui com você, para poder compartilhar um pouco de conhecimento, falar um pouco, né, de laudos, né? E antes de a gente Imagina, Kaique, iniciar, é um eu queria que você prazer se meu. apresentasse. Então, eu quero agradecer também você pelo convite, né? E eu acho que a gente sempre briga, né, no bom sentido, Uhum, por um bem comum, né? Porque assim, a gente acaba vendo tanto profissional falando coisa errada, solicitando coisa errada, uhum, tendo um entendimento nessa parte de laudo mesmo, assim, eu acho que o intuito tanto do teu Instagram, do meu Instagram, realmente é orientar, né? É levar um conhecimento que talvez não seja de todos, né? Para que todo mundo fale a mesma língua. Então, né, só para me apresentar rapidinho, eu me chamo Isabelle, eu sou engenheira de segurança do trabalho e eu atuo com perícia judicial já desde 2014. Então, é uma paixão que está realmente assim no sangue e a parte de elaboração de laudos faz parte, né, da perícia, da consultoria. Então, é isso aí que é o meu dia a dia, é o meu cotidiano. Então, por isso que a gente vem aqui para trazer um pouquinho mais da experiência, né, Alan? Agora, Alan, é Alan ou Alan? É Alan, são dois L's, né? Alan. Então tá bom, agora ficou esclarecido. Então, assim, eu até separei, né, umas perguntas, né? Queria até iniciar, porque gera muita dúvida com relação, né, a esse meio profissional, com relação aos laudos, né? Até a diferença de LTCAT para laudo de insalubridade, né? Para onde vai, quem que define a aposentadoria especial. Então, assim, eu queria só para iniciar, né, para você passar para a gente aí, né, o que é um laudo de insalubridade e periculosidade e qual a diferença do laudo de insalubridade para o LTCAT, que a gente sabe que existem várias diferenças, são documentos, né, distintos, né, que às vezes tem muita confusão nesse meio aí da segurança do trabalho. E bota confusão nisso, né, Alan? Só com um problema técnico do home office aqui. Só tô abrindo um suco aqui pro meu filho, espera aí. Pronto, vai lá. Obrigada, mãe. De nada. Então vamos começar, né? Então, assim, o que gera a maior parte de dúvidas no pessoal é a respeito realmente do LTCAT com laudo de insalubridade. Eu não consigo contar, quantificar para você quantas vezes eu já peguei um LTCAT e a conclusão desse documento era insalubridade ou periculosidade. Então, gente, isso não existe. O Uhum. LTCAT, ele é um documento previdenciário, ou seja, é ele que serve para dar o embasamento do PPP. Então, o laudo de insalubridade, ele é um documento do Ministério do Trabalho. E o laudo, o LTCAT, ele é um documento da Previdência Social. E a gente não pode misturar as coisas, porque são legislações diferentes. Então, quando você for fazer um laudo de insalubridade, você tem sim que se atentar para as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR15. E quando Uhum. você vai fazer um LTCAT, você tem que se atentar para as normas, para os decretos do INSS, porque ele é um documento da Previdência Social. Concorda, Alan? Concordo. Então, Alan, assim, basicamente, né, o laudo de insalubridade, né, que é feito, né, por engenheiro de segurança ou por médico do trabalho, serve para poder mencionar, né, se os trabalhadores têm direito ou não de receber o adicional, que vai variar se é 10, 20 ou 20. 40% em cima do salário Exatamente. mínimo regional. E esse documento é destinado ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho. E, em Isso. contrapartida, o LTCAT ele é responsável para dizer se cada trabalhador ou se os trabalhadores têm direito à aposentadoria especial. Correto? Perfeito, exatamente isso. E não é o que a gente vê, né? A gente acaba vê laudo de profissional que ele vai misturando as conclusões ali no meio do LTCAT. Né? Então é isso aí mesmo. Então o laudo de insalubridade ele é feito
Na verdade, assim, o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade e o LTCAT, eles são laudos que são feitos pelo engenheiro ou médico do trabalho. Então, não existe laudo nenhum da área de segurança do trabalho, nem o LTCAT, nem o de periculosidade, nem o LTCAT, que ele possa ser assinado por um técnico, por um tecnólogo de segurança do trabalho. Então, isso não pode. Isso me surgiu bastante dúvida uma vez, porque eu presto serviço para multinacionais. Então, em uma das multinacionais, a gestora da segurança do trabalho me mandou uma mensagem para a Isabelle, eu posso aceitar um LTCAT assinado por um tecnólogo que tem registro no CREA? Então, assim, não é porque ele tem o registro no CREA que ele pode assinar o LTCAT. Por quê? Porque a gente tem que ter, tem que estar na norma e também a gente tem que abrir a RT. Então, talvez não é todo profissional que consiga abrir essa RT, né? Então, todo documento da segurança do trabalho também tem que ter a RT. Então, quem faz esses laudos só médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Sim. Então, assim, Isabela, então, um LTCAT, ele não pode ser conclusivo dizendo que o trabalhador tem direito a receber 10, 20 ou 40%. Ele é destinado a só mencionar se tem direito à aposentadoria ou não, correto? Exatamente. E aí, na tua conclusão do teu laudo, você ainda pode colocar qual que é o tempo que esse funcionário tem direito a se aposentar especial. Se é o 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Eu acho assim, importante que a gente coloque até no corpo do laudo ou na conclusão mesmo esse tempo e aquele código GFIP. Então, assim, você consegue colocar ali no corpo do laudo. Por quê? Porque se é um documento... Por exemplo, assim, eu sou prestadora de serviço. Então, eu presto um serviço para uma empresa que não é meu cliente. Então, ele é um cliente pontual. Então, eu entreguei o LTCAT para ele e aí... Como que ele vai saber qual que é o GFIP, qual que é o tempo de aposentadoria e tal? Então, é importante que no corpo do documento a gente deixe tudo muito esclarecido. Para quem for preencher o PPP, pegue o LTCAT e não gere dúvida nenhuma para aquela pessoa. Então, a gente tem que tentar retratar o LTCAT o mais fiel, mais próximo do formulário do PPP possível, para que não gere dúvida para quem vai preencher. Entendi. Então, assim, vai ter situações que a empresa vai ter obrigatoriedade de ter o LTCAT e o laudo de insalubridade, correto? Exatamente. Exatamente. A empresa ela é obrigada, por norma, a ter os três laudos. Tanto o laudo de insalubridade, quanto o laudo de periculosidade, quanto o LTCAT. Então, tem que estar em poder da empresa ali. O que acontece? Acontece que a maioria das empresas não faz esse documento e espera uma perícia chegar, e aí às vezes acaba usando aquele laudo como prova emprestada para outras situações. Que não é, porque assim, a norma ela é bem clara com relação a isso. Então, se a gente for ver para a questão da periculosidade, existe o item 16.3, eu até fiz uma cola aqui, tá? Porque eu realmente Sim, tudo bem. Eu não lembro de cabeça muita norma, né? E ele fala que é a responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização, através do laudo de periculosidade. E da mesma forma para a NR15. Então, assim, como é que você vai saber se aquela atividade é insalubre ou não? Mediante um laudo de inspeção do trabalho. E para o LTCAT é a mesma coisa. Como é que você vai saber se aquele agente nocivo, ele é realmente nocivo, ou se a pessoa tem direito à aposentadoria ou não tem. Porque o que acontece? Tudo isso lá no final, Alan, ela implica numa alíquota que a pessoa tem que receber, que a empresa tem que pagar, para daí gerar, sim, essa aposentadoria especial. Isso, assim, é um exemplo bem claro. O que aconteceu esses dias, foi na sexta-feira, um dono de um funcionário que trabalha num posto de gasolina, ele está revendo o PPP dele, ele quer se aposentar especial. E aí ele falou, não, eu preciso desse LTCAT porque o INSS está me pedindo. Falei, tudo bem, mas o seu cargo é um cargo de gerência. Não, mas eu quero. Eu falei assim, olha, eu não posso fazer isso porque você quer, porque a gente tem várias questões que o próprio segurado não pode requerer Só um minutinho. O home office. Sim.
o LTCAT, ele não pode ser requerido pelo próprio segurado, né? E aí passou, ele falou assim, não, o proprietário do posto falou que tudo bem, que pode fazer e tal. Enfim, entre várias conversas, chegou no final da história, eu falei assim, ó, mas então você precisa ver, porque o regime tributário do posto, ele é o lucro presumido. Então você precisa conversar com ele, porque ele vai ter que pagar retroativo todo esse valor para você. Sabe o que ele falou para mim? Sério? Eu achei que era só da entrada que a Previdência pagava pra gente. Falei, não, não é assim que funciona. Então, assim, na inocência, ele achou que a conta saía do bolso só da Previdência, não do empregador. Sim. Então, não é isso que acontece. E a gente, eu acho, não sei se você trabalha com consultoria também. Sim, sim. Então, a gente da consultoria tem, assim, eu acho que até o dever, a obrigação de informar a empresa, quando você entrega um LTCAT, não é só papel, porque eles engavetam, né? E assim, você consegue informar eles de tudo isso, ó, então você tem que avisar a tua contabilidade, para que eles possam fazer o recolhimento dessas alíquotas mensais, né? Então, assim, por isso que eu falo que é fácil até a gente se destacar no mercado de trabalho, sabe, Alain? Porque são poucos os profissionais que a gente vê que conseguem englobar tudo isso, né? Tipo assim, já te dá um pacote pronto. Então, assim, o que a gente quer? O meu intuito é que a pessoa, que quem me segue, que quem segue você, é que já tenha tudo isso na ponta da língua para chegar e falar direto para o cliente, que é assim que a gente vai conseguir ir conquistando cada vez mais, né? Sim, o Tauan tá até fazendo uma pergunta aí. Ó, a empresa pode disponibilizar o LTCAT caso o trabalhador peça? Pode. Não, o trabalhador não. Eu não indico. Eu acho que ele está dizendo assim, caso o trabalhador peça para consultar, para verificar, para olhar o documento. Nesse sentido pode. Até porque o documento tem que estar acessível a todo trabalhador. Sim, pode. Mas assim, que nem, por exemplo, tem muito advogado que ele pede a cópia, a empresa anexa a cópia inteira por exemplo, entrou com uma ação previdenciária. Aí ele pede já, você poderia anexar então a cópia do LTCAT? Aí a empresa vai lá e anexa a cópia de todo o LTCAT. Isso eu não vejo necessidade. Eu acho que você pode anexar só da função dele, né? O começo, a função e a RT. Para não ficar dando brecha, às vezes, para achar outras questões, que advogado normalmente usa um caso para ir atrás de outros. Isabelle, tira uma dúvida, então, de muitos profissionais aí, inclusive as pessoas até me perguntam. Então, todas as vezes que eu pego um LTCAT conclusivo dizendo que o trabalhador tem direito a receber 10, 20 ou 40%, esse LTCAT está feito de uma maneira equivocada, é isso? Equivocadíssima. Errado. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Eu já vi, poucos, olha, juro por Deus, vamos pegar uma média de 10. Eu acho que 2 eu já vi que tem conclusão certa. Os outros são todos concluindo questão da insalubridade ou da periculosidade. Nenhum fala da aposentadoria especial, nenhum. Então tá errado. E aí, uma outra questão, a gente sabe que o perfil profissional previdenciário, né, o PPP, toda empresa é obrigada a disponibilizar esse documento caso o trabalhador seja desligado. Isso influencia muito em relação quando o trabalhador for se aposentar. Caso a empresa não tenha um LTCAT, como que por exemplo, você é uma empresa de consultoria, você foi contratada para fazer alguns PPPs para alguns salários que foram desligados, só que essa empresa não tem o LTCAT. E aí, o que você faz nesse caso? Depende da época. Porque aí, dependendo do período que o colaborador trabalhou, o próprio INSS aceita que seja usado como base o PPRA. Mas eu não lembro agora, eu acho que a partir de 2000 e... tem uma normativa que... Isso. Eu não lembro a data. Você lembra a data? Não lembro. Eu também não, mas assim, é bem claro ali, até no próprio, tem no manual da Previdência Social, que existe uma data. Caso não possua o LTCAT da época, pode ser feita comparativo com o PPRA. Então, dá para fazer. Então, assim, aí, por exemplo, assim, mas o meu funcionário saiu e eu não tenho nem como fazer um laudo extemporâneo. Sim. O que fazer?
Tipo, o funcionário saiu em 2015, vamos supor. E aí hoje ele quer ingressar, ele quer o PPP dele, não foi enviado, não tem nenhum documento, ou se tem, não é quantitativo, é qualitativo. Uhum. E aí acontece que o que você faz? Sim. Assim, você tem dois caminhos, né? Ou você vai, tipo, ó, fala para o funcionário que vai ter que ir para pedir judicialmente, né? E daí o juiz vai nomear um perito para ir até o local. Ou você faz um LTCAT atual, cita nas observações que você vai usar esse LTCAT com base nisso. Se o juiz aceitar, ótimo. Se não, aí volta para a primeira opção, que é a perícia. Sim. Isso acontece bastante. Tem um amigo que disse aí, ó, já peguei a LTCAT concluindo periculosidade. Que é o que mais tem. É direto. Dá até vergonha. E aí, Isabelle, diante disso, né, explica aí para os prevencionistas que estão presentes aí, né, quais são as empresas que precisam elaborar o LTCAT, o laudo de salubridade e periculosidade. Como que funciona isso? As empresas são obrigadas a fazer só o LTCAT? É obrigado a fazer o LTCAT mais o laudo de salubridade, né? Como que é feito? Então, toda empresa que tem funcionário CLT, né, desde que por exemplo, um escritório, tem que ter um laudo de insalubridade no escritório? Talvez assim, alguém que te dê esse respaldo, fala, ó, aqui você não tem atividade insalubre e tal, mas você precisa de um parecer, né, que isso não existe. Mas toda empresa CLT, ela precisa ter os 3 laudos para comprovar que não tem. Até porque não adianta falar, não, eu não... Funcionário não tem direito. Como que você vai saber? Uhum. É igual assim, aqui não tem ruído. Como é que você sabe se você não mediu? Então Sim. tem que ter, toda empresa que é seletista, né, ela tem que ter os 3 laudos. Então isso foge para quem? Para quem é estatutário. Então, normalmente concurso público, né, sei lá, um escritório, um consultório de dentista de uma prefeitura. Entende? Então, às vezes, como eles são estatutários, eles não têm essa obrigatoriedade de ter o laudo de insalubridade ou de periculosidade. Claro que aí segue o estatuto, e se no estatuto fala que tem que ter, aí eles fazem. Mas, normalmente, cargo público não tem essa questão da obrigatoriedade. E é interessante, né, você falando isso, porque eu já peguei situações que o empregador pedia, né, para a contabilidade colocar até no contra-cheque, né, ali, o adicional, mas não tinha nenhum tipo de laudo, né? Então, assim, olha a situação. Às vezes você está pagando um adicional de 20%, mas você tem que pagar 40%, ou tem que pagar 10%, ou não tem que pagar nada. Então, a questão não é você pagar o trabalhador adicional, né? Porque o fiscal pode chegar na sua empresa e falar, tá bom, você está pagando 10, 20 ou 40, mas em cima de quê? Qual é a base, né? E aí entra, não o LTCAT, o laudo de insalubridade, né? Exato. Então, assim, é bom a gente falar essa diferença. O Patrick fez até uma pergunta aí, quando nós não temos LTCAT, ainda podemos fazer o PPP de próprio punho? Eu não entendi muito bem a pergunta dele, acho que você respondeu, né? Pode usar o PPRA como base. Isso, eu acho que de próprio punho, sim. Na verdade, qualquer pessoa, por que o INSS sempre pede o documento base? Ainda mais assim, quando ele vai lá consultar, não tem recolhimento de aposentadoria especial, não tem nada. Por que ele pede o LTCAT como base? Porque o formulário existe na internet. Se você der um Google ali, você abaixa o formulário, então você pode preencher ele do jeito que você quiser. Só que aí o INSS vai pensar, poxa, mas baseado em quê? Eu vou dar uma aposentadoria para quem? Então aí ele pede o documento base, que deu origem ao preenchimento do PPP. Então, poder preencher de próprio punho? Pode, mas você tem que preencher isso baseado em alguma coisa. Isso não é do nada. E isso que você falou da contabilidade, ela é muito importante, porque é bem comum que o contador, ele fala assim, qual que é a atividade? Então, eu tinha um amigo meu, que ele trabalhava com a parte de fazer coisa com cavalo e tal. Então, ele contratou um funcionário só para limpar a cocheira, ficar pegando esterco, essas coisas, levando, era o dia inteiro fazendo isso. Aí ele tinha falado para mim, falou assim, eu vou contratar o fulano, ele vai limpar só as cocheiras para mim e tal. Eu falei assim, sim, você tem que pagar insalubridade para ele, eu acho, porque tem lá estábulos e cavalariças, né?
Daí ele falou, não, mas o contador não me falou nada. Eu falei assim, mas não é o contador que te fala que tem ou que não tem. Então, assim, ainda mais cidade pequena, eles são muito acostumados, que o contador já, tipo, cruza qual que é a atividade Uhum. e fala, não, você tem que pagar. Serraria, paga 20%, paga 10%. Entendeu? Então, isso é super errado, porque é só mediante um laudo mesmo para você saber se você paga ou não paga. E aí, se você tiver esse controle, melhor, porque existem situações que você pode implantar uma medida coletiva, você pode até mostrar para o empregador, né, que você tem essa condição de Uhum. eliminar essa insalubridade. Então, nossa, aí você mostra no papel fazendo conta, aí não tem erro. Sim. E aí, com relação ao PPP, todo trabalhador que é desligado tem que receber da empresa ou é só os trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial? Então, aí gera sempre uma. Não é que é uma dúvida, mas o que, que acontece? Como já é de praxe que a empresa entregue esse PPP para todo colaborador, quando você não entrega, ele fica pedindo. Daí Sim, você não consegue explicar. Então, assim, as empresas que eu presto serviço, a gente já tem como de costume entregar todos, mas o todos. ideal seria que fosse só os que tem O direito. realmente o direito, mas a gente acaba entregando para todos justamente porque falar, ele quer, porque ele quer juntar com isso, com aquilo. Então, assim, como não custa, a gente acaba entregando, mas o ideal mesmo é só para quem tem o direito a se aposentar especial. Você falou agora há pouco aí, né, um termo técnico muito interessante que eu não conhecia. Eu comecei a conhecer de um tempo para cá, né, que é o laudo extemporâneo, né? Uhum. Queria até que você explicasse um pouquinho, porque tem profissionais que não sabem o que significa, tá? Aí eu queria que você Ah, só explicasse um pouquinho sobre o laudo extemporâneo. O que significa? tá. Então, o laudo extemporâneo, ele é um laudo feito nos dias de hoje para atender uma demanda de antigamente. Então, por Uhum, exemplo, assim, eu vou fazer um laudo, o funcionário saiu da minha empresa em 2016 e eu não tenho nenhum LTCAT, não tenho nada, ele quer se aposentar. Isabelle, você pode fazer esse laudo extemporâneo? Eu preciso ver. Porque eu tenho uhum, que voltar na empresa, ver, perguntar. O local de trabalho é o mesmo? O maquinário é o mesmo? Teve mudança de layout? O que, que mudou aqui da época que ele trabalhava? Porque a partir do momento que mudou uma máquina, que mudou um layout, alguma coisa no ambiente de trabalho, eu não posso mais fazer esse laudo extemporâneo eu, uhum. Isabelle, por conta própria. Aí esse laudo só pode ser feito quando o juiz determinar que o perito vá lá e faça. Então, a gente, nós, profissionais da área de segurança do trabalho, não podemos fazer laudo extemporâneo se o ambiente de trabalho estiver modificado. Porque aí a gente vai. Como que a gente vai estar. Uhum. A gente vai estar mentindo uma informação. Mas assim, se o ambiente de trabalho permaneceu o mesmo maquinário, tudo igual, você pode sim falar que ele remete àquela época. Isso é o lado extemporâneo. A gente tem o lado contemporâneo. O lado contemporâneo a gente faz agora para atender agora. Uhum. Então, é junho de 2021, é junho de 2021 que eu estou analisando. E o extemporâneo é esse laudo que ele me remete a tempos Uhum. antigos. O extemporâneo é como se fosse um laudo que o profissional faz com retroativo, não com data Isso, retroativa, né? Mas um isso, período é retroativo com data isso, atual, desde que isso. não haja nenhuma mudança ou alteração naquele ambiente, com maquinário e tudo mais. Perfeito, porque a gente não pode fazer laudo com data retroativa. Isso é Sim. falsificação de documento, né? Uhum. Por isso até que criou-se a assinatura digital dos documentos. Uhum. Então, hoje, a portaria, a portaria acho que é 221 de abril de 2019, ela se não entrou em vigor, ela está entrando, é que eu já assino todos os meus documentos de forma digital. Ele assina página por página e você consegue escanear isso lá no final, dizendo data, Uhum. horário. Então, para não ter esse tipo de falsificação. E também para que não haja tanto papel. A gente pode ter lá os arquivos todos em PDF salvo no computador. Então, mas esse laudo ele é permitido sim, só que não realmente com data retroativa. Isso não se Sim. faz. Isabelle, qual é a metodologia que é utilizada, né, para caracterizar um ambiente insalubre, né?
Então, Eu vi que você até chegou aí com os aparelhos ambientais que você comprou e tudo mais. né? Eu falo que brilha o olho da segurança do trabalho, né? Então, o que você vai avaliar? Por exemplo, assim, vou falar um pouco da questão da perícia e, assim, Uhum, até na consultoria, quando a gente faz um laudo de insalubridade, ou na perícia, quando a gente for nomeado para uma perícia de insalubridade, a gente tem que avaliar todos os anexos da NR15. Então, aí muita gente me pergunta, Isabelle, mas eu recebi uma perícia que onde a inicial era um era risco biológico. Você acha que eu tenho necessidade de alugar um acelerômetro para fazer a perícia? Não é uhum, que você tenha que alugar um acelerômetro, mas você tem que dizer se tem ou se não tem. E da mesma forma, quando você vai fazer um laudo de insalubridade para uma empresa de consultoria, você tem que avaliar todos os anexos. Então, você uhum. vai fazer dosimetria de ruídos, você vai fazer, se tiver, que ruído sempre tem, né? Sempre tem. Calor, tem fonte artificial de calor, você vai fazer a medição. Tem vibração, tem empilhadeira, tem ferramenta manual, tem lixadeira, caminhão, motorista de caminhão, então tudo isso você faz a vibração com a carregadeira, né, faz a vibração ocupacional do corpo inteiro e mãos e braços. Se tiver produto químico, você faz a medição de produto químico. E para todas essas que eu estou falando, existe uma metodologia da NHO, que são as normas de higiene ocupacional. Então, Uhum. aí, normalmente, o calor, você vai para NHO 06, o ruído, você vai para NHO 01, vibração, NHO 9, 10. Então, sempre tem uma NHO que vai te dar a metodologia, o passo a passo, os procedimentos que você vai fazer aquela avaliação. Então, não é só chegar, pegar um dosímetro e colocar na lapela do trabalhador e vire-se, né? Não, você tem que configurar o teu equipamento, você tem que deixar tudo certinho, redondinho para atender um laudo de insalubridade. Então, se você for fazer, porque nem tudo que nem todo o ambiente insalubre, ele dá o direito à aposentadoria especial. E Sim, isso é vice-versa. importante. Né? Então, Por assim, por isso, exemplo, umidade. Umidade umidade não dá direito é um à exemplo. aposentadoria especial, E dá direito exatamente. adicional. Uhum. Exatamente. Então, assim, é isso que assim, a gente não pode fazer um laudo e o outro laudo. Porque aí, realmente, e quando você vai falar, por exemplo, para o empregador, fala assim, ó, eu eu estou te entregando aqui uma LTCAT e eu quero que você observe que os teus funcionários aqui, eles têm direito à aposentadoria especial. Ele falou assim, o quê? Como assim? Eu não pago insalubridade para ninguém. Não fala? Você fala assim, sim. Uhum. A insalubridade é uma coisa, a aposentadoria especial é outra. Daí a gente quase não consegue explicar, porque eles não dão nem brecha para você entrar. Daí vem toda aquela questão da tributação, mas é isso aí mesmo, né? Então a gente não pode generalizar os laudos. Por quê? Porque uma atividade que dá direito a aposentadoria especial não dá direito à insalubridade, e vice-versa. Então a gente tem que se atentar muito bem a essas questões, principalmente químicos também. Químicos, Uhum. tem coisas que você não pode usar o LTCAT baseado na NR15, porque tem químicos que estão no decreto que não estão na NR15. Sim. Gente, acho que a gente vai fazer uma salada na cabeça do pessoal. Mas é isso aí mesmo. Então, assim, vai ter situações que o trabalhador vai ter direito a receber o adicional de insalubridade, mas não vai ter direito à aposentadoria especial. E vai ter situações que ele vai ter direito à aposentadoria especial, enquanto a partida não tem direito a receber adicional de insalubridade. Exatamente assim. Exatamente assim. Exatamente assim. Então, um exemplo você já falou é a questão da umidade. A Uhum. umidade dá o direito à aposentadoria especial. A umidade dá o direito à insalubridade, porém não dá o direito à aposentadoria especial. E o ruído, você consegue neutralizar a insalubridade, Uhum. porém, mesmo neutralizando, você continua pagando a aposentadoria especial para esse colaborador. Sim. Então, é por isso que a gente tem que avaliar cada um na sua metodologia, cada um nas suas leis, legislações, decretos, instruções normativas, para que a gente para que a gente não confunda tudo isso. A Rosivânia, inclusive até uma colega de trabalho, da aula no Senac,
Ela fez uma pergunta aqui. Com os avanços tecnológicos na indústria, pode colaborar para reduzir os danos aos agentes riscos ergonômicos, né? Só para assim, a gente falar que o ergonômico não entra no laudo, né? Inclusive, até o termo utilizado facultativo, né? A gente tem uma análise ergonômica, né? Que é feito, né? Um ergonomista, né? Específico para essas diretrizes. Então, assim, o laudo de insalubridade, tanto o LTCAT, a gente não precisa mencionar, né? Os riscos ergonômicos. É isso mesmo, Isabel? É isso aí mesmo. Mas o ergonômico, assim, só para a gente fazer um adendo agora, né? Então, a questão da análise ergonômica, ela vai ser muito solicitada agora, quando tiver essa mudança das nossas normas em agosto. Porque Sim. como é que você vai colocar isso lá no teu PGR, lá no teu GIO, se você não tem uma análise ergonômica feita, né? Então, não é mais igual antes, o PPRA sempre foi muito elaborado assim, risco químico, risco biológico, mas era de praxe que se colocasse o mecânico, o decidente e o ergonômico, né? Então, hoje já é uma obrigatoriedade. Então, baseado nisso, Rosivane, as pessoas vão ter que sim fazer esse levantamento aí do risco ergonômico. Porém, ele não entra para fins de um adicional de insalubridade, periculosidade ou até para o LTCAT. Sim. Ó, inclusive, tem um amigo que disse aqui, ó, já vi LTCAT falando de ergonomia. Cada coisa, né? Então, eu já vi um LTCAT assim, assinado por um dentista do trabalho. Tá brincando. Então vai vendo. Assim, uma outra situação que eu aprendi até com Júlia, né? É uma ergonomista, sabe muito, né? Ela falando sobre pausas, né, para alongamento. Todas as vezes que fala sobre pausa, né, para alongamento ou pausa da atividade, não quer dizer que o trabalhador tem que parar. Ele vai fazer uma outra atividade que não seja aquela que ele está fazendo, né? É quando a NR15 fala pausa para trabalho. Não é que ele tem que parar, ficar parado, esperar 30 minutos, 45 minutos. Não, né? Ele vai fazer uma outra atividade que não seja aquela que ele está fazendo. Isso que é pausa. Você imagina chegar para o empresário, ó, 10 pessoas têm que parar a atividade, é pausa. Aí o empresário... Exatamente, imagine ali a questão do frio, né? Que aí você... Não que entre na questão do laudo, mas ele sempre fala assim, a NR36, né? Ela fala muito também de pausa, porque é um trabalho muito repetitivo. Pausa do frio, a cada 1h40 você tem que fazer uma pausa. Então, assim, não é realmente pausa. Parei tudo. Né? Você pode fazer outra atividade que você não esteja exercitando aquele músculo, no caso de uma atividade repetitiva. Mas é isso aí mesmo, a gente tem que ter bom senso, né? Não é parar 100% de atividade, não. Tem uma pergunta para você. Quais profissionais que podem elaborar a análise ergonômica? A NR17, ela não fala isso, né? Então, assim, eu acho que um documento, para ele ser bem feito e bem elaborado, ele deve ser feito por uma pessoa que tenha conhecimento na área. Já vi engenheiro que faz análise ergonômica, que faz uma análise ergonômica bem excelente, e já vi outros profissionais, fisioterapeuta, técnico de segurança, que fazem uma análise ergonômica que é show de bola. Então, assim, é quem entende, porque a própria NR, ela não a assinatura, acho que está querendo dizer. Um técnico de segurança, por exemplo, ele não pode assinar, né, uma análise ergonômica, né? Que ele não claro tem que pode. Pode sim. Um técnico de segurança? Análise ergonômica pode. O que ele não pode assinar é um laudo ergonômico, que é aí que isso. Perdão, entende? laudo. É um laudo ergonômico. Então, o laudo não. O que acontece? Desculpa. Eu achei que ele falou laudo ergonômico, né? Que é um pouco mais específico. Okay. Análise pode. Análise ergonômica, tudo bem, sem problema nenhum assim. O que muita gente confunde, e assim, existem muitas empresas que ligam e falam assim, eu quero um orçamento de um laudo ergonômico. Aí você pergunta para ele, qual que é a sua demanda? Aí fala assim, não, só cumprimento da NR17. Então você não quer um laudo ergonômico, você quer uma análise ergonômica. A gente tem que entender que a diferença entre um laudo e uma análise nessa situação é que o laudo é conclusivo. Então, eu tenho que chegar lá no final do meu laudo e dar uma conclusão. E a conclusão, normalmente, para uma análise ergonômica, ela vai falar o quê? Que aquele posto de trabalho não é adequado.
Entende? Então, assim, ele tem que concluir alguma coisa. Então, por isso que na maioria das vezes eles querem a análise ergonômica. E a gente deixa o laudo ergonômico para perícia. Porque não existe em nenhuma linha, nenhum rodapé de página da NR17 que fale laudo ergonômico. Sim. Ele só fala análise ergonômica do trabalho. Então, por isso que assim, o laudo vem normalmente de demandas judiciais, de perícia. Aquela funcionária que trabalha no banco, que tem uma atividade muito repetitiva na hora de fazer a digitação. Então, eles entram com uma ação trabalhista requerendo, né, o laudo ergonômico. Então, aí o laudo ergonômico é mais para engenheiro, e é engenheiro de segurança, dependendo da área, é fisioterapeuta do trabalho, é médico do trabalho. Então, aí depende do que o juiz se nomear, entende? Para qual parte? Porque, assim, ele pode nomear para você fazer uma perícia ergonômica num posto de trabalho, aí é o engenheiro de segurança. Ele pode nomear o fisioterapeuta para fazer uma perícia na questão do músculo esquelético, das atividades repetitivas que causaram aquela lesão. E o médico do trabalho vai fazer praticamente o mesmo trabalho do fisioterapeuta. O que não pode é o engenheiro se meter na área médica. E aí a gente não tem competência profissional para isso. E aí a gente leva uma impugnação de um laudo na hora. Então, assim, inclusive eu estava conversando com um amigo agora há pouco, né? Ele falou que ele já viu um engenheiro assinando o PCMSO. Eu quis nem acreditar nisso. Não, né? Acontece muito que às vezes faz, o técnico faz, o engenheiro até acaba fazendo. Sim. E aí mas tem que a assinatura, pelo crivo, né? Tem que passar pelo crivo do médico a assinatura dele, né? A gente não, por favor. Sim, sim. E isso é o que mais acontece, né? Quantos técnicos de segurança, né? Faz um LTCAT, faz um laudo, faz um PCMSO, mas no final das contas não é ele que assina, né? Então, assim... Exatamente. É bem isso que acontece. Até já tem um modelo pronto lá de, sei lá, PCMSO de um frigorífico, PCMSO de uma serraria, tal, ele só adequa ali, e manda para o médico assinar. Aí ele infelizmente não ganha nada e o médico ganha quase um salário mínimo para fazer isso, né? Até porque também, Isabelle, né, para você ser um técnico de segurança que se destaca, eu aprendi isso desde a época que eu comecei como estagiário. Você precisa ser completo. Então, às vezes você pega um técnico de segurança que é só bom no operacional, outro técnico que é só bom na gestão, e aí, né, eu trabalhei em obra, eu sei como é que é isso, no final da obra, né, acaba funilando e aquele que consegue fazer um pouquinho de cada coisa acaba ficando mais tempo. Então é muito bom você ser um completo, inclusive fazendo aquilo que não cabe você fazer, sabe? Né? Aí eu não sou eu que tenho que fazer um laudo, é um engenheiro, tá? Mas eu quero aprender a fazer, porque eu quero fazer, eu quero me destacar, eu quero ser diferente. Não sou eu que tenho que fazer uma avaliação ambiental, porque quem assina não sou eu, tá? Mas eu sou técnico de segurança, eu quero fazer também. Então, assim, né, ter esse diferencial é muito importante. É o sair da caixinha, né? Eu aprendi muito com isso no decorrer, né, na minha vida profissional, né? É sempre aprender um pouco mais, além daquilo que cabe só ao técnico de segurança do trabalho. Acho que isso é muito interessante. Aí volta aquela conversa que a gente teve no começo. Se você empacotar um serviço para o teu cliente de consultoria e falar para ele da alíquota que ele tem que recolher, que é a função do contador, que é o laudo que ele tem que fazer, que daí é a função da engenharia, da consultoria. Aí muitas vezes você trabalha na parte da ação trabalhista, que é a parte do jurídico, então você acaba encabeçando várias profissões ali, claro que superficialmente, cada uma entra a fundo depois, mas para poder entregar um serviço completo e se destacar e não perder cliente, tá sempre à frente dos outros. É isso aí, a gente volta lá no comecinho. E eu aprendi uma coisa muito interessante, né, nessas consultorias, porque eu trabalho hoje, né, numa empresa no ramo hospitalar, mas uma coisa que eu aprendi, Isabelle, é que a gente precisa ter parceiros, né, parceria. Então, assim, no começo, o que eu fazia, que eu não faço mais? Quando aparecia um laudo, quando aparecia um PCMSO, eu simplesmente passava aquele serviço para outro profissional. Eu aprendi que eu não preciso fazer isso. Eu pergunto quanto ele cobra. Então, assim, hoje eu pergunto quanto ele cobra e ele ganha, eu ganho também, sabe? Então, a gente tem que ter parceiro, a gente tem que ter amigo engenheiro, a gente tem que ter amigo médico, né? Porque, às vezes, quando a gente vai prestar um serviço na área de segurança do trabalho, né, o empresário não quer apenas um PPRA. Ele quer um PPRA, que cabe o técnico de segurança, ele quer um PCMSO, que cabe o médico do trabalho, ele pede, né,
um laudo de salubridade que cabe um engenheiro de segurança ou um médico. Então, assim, a gente tem que ter parceiros para a gente poder dar a cada um que tem direito, né, a assinar, mas a gente também saber ganhar, sabe? Ser consultor é isso. A gente ter parceiros de tal forma que consiga aí suprir a nossa necessidade. Sim, isso vale também para a questão dos treinamentos. Então, né, que nem eu não posso dar um treinamento de NR10, por exemplo. Então, assim, eu tenho parceiros também que são engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, né, que é porque eu sou engenheira de alimentos. Então, a minha graduação, infelizmente, ela não me dá nenhuma atribuição na área da segurança do trabalho. Então, aí a gente tem os parceiros e todo mundo ganha. Exatamente isso. Aí. Isso é importante. Bem... É por isso que eu faço engenharia, né? Eu estou fazendo engenharia de produção, porque meu sonho é se formar em engenheiro de segurança, né? Porque não adianta a gente apenas se lamentar porque eu estou passando para outro engenheiro assinar. A gente tem que fazer por onde. Tem que então, correr eu sei, atrás, né? Falta 3 anos, falta pouco para eu poder me formar, porque passa muito rápido. E eu sei que eu vou conseguir assinar os meus próprios laudos, meus próprios documentos. E não só isso, né? Poder ser um engenheiro de segurança de uma grande empresa, né? Então, assim, isso é muito importante, esse crescimento profissional. Por isso que eu gosto de estar sempre em contato com pessoas relevantes, né, nessa área, né? E por isso que eu convidei você para poder passar um pouquinho para a gente de conhecimento. Muito obrigado, viu? Ah, imagina, eu fiquei super feliz com o convite. Eu adoro falar de laudo, adoro falar de perícia. Realmente minha paixão está no sangue mesmo. Então, até eu estava falando, meu marido falou assim: nossa, mas isso daí nem é. Tipo, nem seria atribuição tua você correr atrás disso. Assim, mas eu gosto de correr, de explicar, eu faço questão disso. Então, é uma coisa minha, né? É algo que tá comigo mesmo. Teve um comentário aí, ó. Tiago Costa Martins. Olha o que ele disse, ó. A Previdência tem recusado alguns PPRA assinados por TST. Isso aí nada não tem nem nada a ver, porque o próprio PPRA fala, se não me engano, no item 9.3.1.1. Não tenho certeza. Mas fala assim, a elaboração e implementação do PPRA pode ser elaborado pelo SESMIT ou por pessoa ou equipe de pessoas que a critério do empregador seja capaz de fazer. Ou seja, qualquer pessoa que a critério do empresário tenha condição de elaborar, vai elaborar. Exatamente, então, não tem nada a ver. Inclusive, esse item para mim deveria ser revogado, porque não é possível isso. Não, isso daí realmente não tem que ser, não pode recusar um PPRA assinado por um TST, nada a ver. Tanto que eu vou te falar, sabe, várias coisas. Até o André, que entrou aqui na nossa live, o André é meu parceiro, meu amigo, técnico de segurança do trabalho, e vários PPRAs eu já pedi para ele assinar para não abrir RT. Sim. Porque a partir do momento que a gente, engenheiro, abre, a gente tem que pagar R$88,98. R$80. Entende? Então, assim, às vezes porque é difícil você competir com uma empresa de consultoria e medicina ocupacional, porque eles acabam cobrando, gente, sério, R$250 um PPRA e um PCMSO. Então, assim, é porque eles ganham nos exames, eles ganham uma quantidade. E daí a gente que trabalha na consultoria, eu não tenho a medicina na minha empresa, né? Porque a gente optou por focar realmente no cumprimento de cronograma de PPRA, coisa que daí as empresas grandes, o que elas fazem? Realizar dosimetria de ruído, realizar análise ergonômica, e daí a gente entra com essa parte. E aí é difícil competir. Então, assim, às vezes, para você acabar não perdendo o teu cliente, que já é um cliente de anos, eu falo, não, eu até faço o PPRA, mas eu quero que você assine, porque eu não vou pagar 90 conto da ART. Sim. Então, é bem comum isso daí. Nossa, técnico assina sim. E tem muita propriedade para assinar. Sim, até porque os PPRAs que a gente mais vê no mercado é assinado por TST. Sabe? É porque, realmente, o engenheiro fez qualquer documento, ele tem que emitir LRT e é R$80. Você imagina, R$80 de 10 documentos. Então, assim, inclusive... Exatamente. É assim, 88, é quase 90. Aumentou, né? 88 e 98. Eu já vi um engenheiro amigo meu me cobrar R$250 numa RT por um PCMAT. Porque Tec Segurança hoje não pode assinar, eles não permite, né? Aqui na região, os fiscais não permitem um Tec Segurança assinar um PCMAT. Por mais que a norma fala, em qualquer profissional da área de segurança do trabalho, totalmente habilitado, né? É porque tem algumas coisas dentro do PCMAT que realmente é muito específico, como, por exemplo, os laudos, né? Laudo de andame, tudo mais. Projeto de andame. Sim. Não, o Tec Segurança não pode, tem que ser um engenheiro. Até entendo.
Mas assim, você pagar R$ 250 só numa RT, mais a assinatura dele. Aí nessa aí é R$ 600, né? Mas aí acontece muito e olha, eu vou te falar que R$ 250 ainda é barato. Não, eu não emito a RT sem ter elaborado o documento. Ou ter feito a inspeção. Não gosto Uhum. disso. Mas assim, eu preciso, às vezes, para a empresa que eu presto serviço, porque assim, como a minha graduação em engenharia de alimentos, às vezes eu preciso de um engenheiro civil, porque essa empresa ela faz montagem de baias e tal, e quando vai fazer os eventos, eles pedem que tenha RT do engenheiro civil. E aí, esses dias eu estava com um problema do engenheiro que que ele sempre emite pra gente. Aí eu fui pedir para outro que queria cobrar R$ 600. Falei, por uma RT? Eu falei, Nossa. não. E assim, sabe, daí até acabei pedindo em grupo de segurança, daí o outro me chamou no privado, ó, R$ 1.000. Falei, mas nem, pô. Então assim, daí quando eles veem que a gente precisa, eles abusam. Mas, Principalmente, por exemplo, né? É o período que eu mais gosto de prestar consultoria, é quando o Ministério do Trabalho notifica aquela empresa. aham, O empresário não tem para onde correr. não Agora, tem, o ou seu ele período faz agora, ou ele faz. ou ele faz ou você faz. Você escolhe, ou você paga R$ 10.000 Aham. para ajeitar tudo que você já deveria ter há muito tempo, Ou ou você você fica paga R$ 80.000 de multa. parado. Entendeu? Sim, isso daí é bom. Quando o ministério aparece, quando ele dá o ar da graça, nosso serviço aparece, né? É, É é isso aí verdade. mesmo. É só a última perguntinha, que a gente tem 5 minutos, né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Manda. Qual a periodicidade do LTCAT? Só para passar o pessoal, tem periodicidade, o LTCAT, laudo de salubridade, como é que funciona? Então, a gente sugere que ele seja revisado anualmente. Porém, não tem nada na norma que fale que ele tem que Uhum. ser, tipo, que ele tenha a validade de 1 ano. Até porque, assim, baseado no princípio de que o LFCAT, você só vai renovar, revisar ele quando tiver mudança no layout, Sim. o laudo de insalubridade, a gente sugere que seja feito da mesma maneira. Porém, o LTCAT, normalmente a gente deixa ele para quando tiver alguma mudança, e o laudo de insalubridade acaba renovando ele junto com o PPRA, junto com os outros documentos que a gente faz a revisão anual. Mas não tem essa periodicidade escrita em lugar nenhum. Não tem que fazer todo ano. Sim, entendi. É só quando tem uma mudança de layout, setor e tudo Isso. mais. Mudou máquina, mudou, Uhum. assim, qualquer mudança, desde que ela seja pequena. Agora, sim, tirei uma máquina do lado direito, coloquei para o lado esquerdo, do esquerdo coloquei para o direito, isso não vai mudar, né? Porque a Uhum. máquina é a mesma. Agora, eu digo, fechar um barracão, clausurar uma máquina, comprar máquinas novas, tirar máquinas velhas, isso daí tudo implica em mudança, tem que ser revisto, sim. Correto. Isabelle, a gente tem 4 minutos. Quero agradecer pela participação, por ter aceito esse convite. Foi uma live incrível, sensacional. Inclusive, eu vou até colocar ela no meu canal aí no YouTube. Eu tenho um canal de segurança do trabalho, né? Que eu criei no período da pandemia, né? Quem não é inscrito, se inscreva lá, né? É Alan Kaique, tá? Quero agradecer aí o Marcelo aí, ó, tá parabenizando a gente, né? Foi o meu supervisor lá da Andrade Gutierrez, excelente profissional. Gostei muito de ter trabalhado com ele lá, aprendi muito, 2 anos e meio. Patrick também. Quero agradecer a presença de todos. E quem não me siga, segue aí pra gente crescer juntos, né? Na área de segurança do trabalho. E muito obrigado, Isabelle. Foi assim, um tempo muito Imagina! precioso. Eu que agradeço, eu quero me colocar também à disposição aí, né, dos teus seguidores, para o que eles precisarem. Lá no link do meu perfil tem um e-book que tem mais de 14 modelos e documentos, Uhum. inclusive para laudo, para quem quer fazer a parte da perícia também, tem a mentoria. E eu estou à disposição, quem me segue, até o Patrick hoje, né, Patrick, conversando direto muito pelo direct. Então, se tiverem qualquer dúvida, eu tenho um imenso prazer em responder todo mundo. Obrigado. Eu E que a live vai agradeço. ficar salva. Que bom. Falaram aí, ó, tem que fazer mais live. Aprendi muito com vocês. A gente vai marcar uma outra com outro assunto. Manda o tema lá para o Alan que ele É, vai, que a gente manda um vai tema para fazer. mim lá no direct lá que a gente vai preparar uma outra live. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, viu? Tchau, Alan. Beijão. Tchau, Obrigada. tchau. Valeu.
Obrigado aí, pessoal, pela presença de todos. A Isabelle realmente, ela sabe muito sobre laudo de salubridade, glucosidade. E assim, eu acredito que foi uma live muito, muito objetiva, né? E a gente vai marcar uma próxima aí. A Kátia disse, obrigado, Ana Isabelle, por disponibilizar o tempo de vocês. Eu que agradeço vocês aí também por estar presentes esse tempo todo com a gente aí. Muito obrigado, Patrick. Saudade, cara. Vida de trecho a gente não conseguiu se ver mais, mas a gente vai se encontrar aí por aí. Muito obrigado, Tauan, Arnaldo, Luana. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço.